pessoal, é com muita gratidão, né, para o universo, para Deus, para quem fundamentou a vida e fundamentou o ser, e poder discutir coisas interessantes que venha dignificar, que venha construir ou reconstruir ou recomeçar a vida do ser na mente, no coração, na alma, na personalidade, e principalmente quando se fala em empreendimento. Isso é tremendo. E eu estou aqui com 3 especialistas e eles são assim de longo tempo de trabalho e são especialistas mesmo. Claro, cada um tem uma inclinação para uma vertente da teoria, mas por isso que eu convidei os 3 para estar aqui falando. Estamos aqui no Hilton Hotel, onde está tendo uma convenção chamada Conexão entre eles, com palestras para os empresários. E eu vou fazer assim, cada um vai fazer a sua apresentação e depois eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Fechou? Perfeito. Muito bem. Começo pelo Wilson, né? Gratidão. Eu sou o professor Wilson Nascimento, estou à frente de uma empresa no Brasil, a Eumanas, Essência de Habilidades Humanas, que trabalha com desenvolvimento organizacional e desenvolvimento humano, não é? Então, o nosso foco ao longo desses anos é entender como o ser humano funciona e como ele entrega no dia a dia dele. Então, é isso que nós fazemos hoje. Bom, eu sou Juliano Pimentel. Eu tenho uma formação diferente um pouco da do Wilson. Eu fiz 2 formações na área de saúde. Minha primeira foi como fisioterapeuta, depois fiz medicina, depois eu fiz o mestrado na parte de comportamento humano. E basicamente hoje, eu na minha empresa, eu tenho uma empresa que a gente tem alunos ao redor do mundo inteiro, em 52 países, mais de 65 mil famílias transformadas. E a gente conseguiu gerar um ativo muito grande em relação a vidas transformadas e a parte financeira devido à abordagem que a gente criou. Então eu consegui, felizmente, unir o melhor da parte financeira juntamente ao melhor do propósito e missão que eu entrego todos os dias. E com muita harmonia, sabe? Porque as pessoas se dicotomizam muito e acham que muitas vezes o dinheiro é um problema. Não, o dinheiro é ótimo, é uma senhora ferramenta, principalmente quando você tem uma missão e quer disseminá-la mais ainda. Porque ele pode ser um combustível para transbordar isso mais ainda. Então, hoje, eu sou um professor também, assim como o Wilson, que é dedicado a transformar a vida das pessoas, ou ser um convite à transformação na vida das pessoas, no quesito corpo, mente e espírito. E dentro deste enfoque, sempre abordando a saúde. Perfeito. Gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Freitas, eu sou um especialista em negócios, meu foco é business, é empresarial, onde nós acreditamos que as empresas podem render muito mais e que o maior problema de uma empresa é o próprio empresário, é o dono dela, porque foi ele que escolheu o seu mercado, foi ele que montou a sua equipe, é ele que estimula o seu time. E eu criei uma metodologia, eu estou no mercado executivo há 20 anos e há 3 anos nós desenvolvemos uma metodologia e aplicamos em mais de 2.000 empresas em todo o Brasil. Estivemos apresentando também no Canadá, fomos convidados para a Europa. E ela parte do princípio que a mudança vem de cima para baixo, né, da cabeça para baixo, e não como muitas vezes o mercado pensa, que minha equipe muda, meu gestor muda, eu mudo. Ou meu mercado muda e eu mudo. E eu não acredito que crise ou país determina quem deve ser a sua empresa. Sua empresa deve ser o que você quiser. Só que existe um grande problema, que é o problema que você não estudou para ser empresário. Então, tem muitos caras que vão no feeling, se desenvolvem através do feeling e hoje estão sofrendo, porque o mundo mudou, o mundo está em outro momento e nós precisamos acompanhar essas tendências, acompanhar essas mudanças para que eu não seja um empresário falido. Quando eu falo empresário, não estou falando aqui para quem tem uma empresa propriamente dita. Tem um termo que eu gosto de falar que é o do eu-presário. Você profissional é um eu-presário. Você, eu-presário individual, precisa de marketing, finanças, planejamento e diferenciação de mercado. Então é isso que nós fazemos aí no Brasil e agora levando para o mundo todo. Bem, vocês já tiveram aí a apresentação individual de cada um, né, e a área de atuação deles, né. Eu vejo aqui que se nós conseguirmos bater um papo rápido aqui né, com a essência de cada um aqui para o ser, uau, deliciosamente, né, para o ser é muito bom. E, talvez essa pergunta que eu vou fazer seja para você que tem uma formação mais direta com o ser. Aonde quando é
que o ser humano tem que se auto-rever, se autocriticar, se auto-buscar? Claro, isso deveria ser todo momento, mas dentro de uma dificuldade, como é que ele tem que encarar ele? Como é que é a forma para ele encarar ele e dizer assim, vamos mudar? Bom, para a gente começar essa conversa, eu acho que o primeiro aspecto que a gente tem que colocar e deixar muito claro é que você só tem duas opções de análise. A sua visão interna de mundo e a visão externa. Só essas duas. Qualquer outra coisa é ilusão. Você tem o que chega a você de input e o que você enxerga por si só, gerando internamente. Não interessa. Independente de quantas pessoas estão aqui, é o que o mundo está me oferecendo. E o que eu recebo e o que eu interpreto disso. A partir desse ponto, a gente enxerga um outro aspecto. Duas visões ainda muito limitadas que mantêm o ser humano atrelado a resultados medianos, medíocres. O medíocre seria na média, tá? São resultados que a pessoa se coloca mediante as situações que a vida oferece, como uma vítima e não como um aprendiz. A gente pode tirar a possibilidade de crescimento em todas as situações da vida. A partir do momento que você está empreendendo, você decide assumir o risco para concluir o seu sonho, para concluir sua meta, independente de qual seja. E você decide pagar o preço por isso. Como foi muito bem colocado, a maioria não é preparado para tal. A maioria vai no feeling, vai fazendo o que sabe, e em alguns momentos a estratégia, o conhecimento técnico, ele se faz necessário. E normalmente, na maioria das vezes, dentro das empresas, dentro desses momentos, no dia a dia, o indivíduo, quando está na empresa, busca responsabilizar várias pessoas, que não ele mesmo. Na maioria das empresas. Não assume. Ele não enxerga, na verdade, às vezes ele não enxerga, ele se acha tão autossuficiente, tão bom, que ele fala, tá vendo, eu cheguei até aqui, a responsabilidade disso não ter acontecido não é minha, é porque fulano é um incompetente. Mas quem contratou fulano? Quem treinou fulano? Quem pegou e fez fulano ter todas essas ações no dia a dia? Qual o seu papel dentro da ação do fulano? Então, a gente tem dois olhares. Um olhar que se você está envolvido dentro dessa situação, na sua visão de mundo, você vai tornar isso muito pessoal. E normalmente, você coloca a sua intenção emocional, principalmente no desequilíbrio, dentro de uma maneira que não vai agregar à sua vida. A partir do momento que você consegue se distanciar e olhar para a tua própria empresa, sem se envolver nela e falar, será que eu compraria essa minha empresa? Será que eu contrataria a mim mesmo como meu CEO? Será que eu contrataria esse funcionário como meu? Depois de 2 meses de contratado? Qual a minha participação sobre o aspecto? E quando você faz essa análise sobre o fato distanciado, você cria um exercício natural de melhora continuada, sem a identificação da pessoa que está ali dentro. Por mais que ela já tenha ocorrido, você já tem sua opinião formada, mas você cria uma visão distanciada, sem uma conexão profunda. E isso te dá uma possibilidade de análise mais sutil sobre esse processo. Quando a gente busca essa análise mais sutil, a gente encontra essa possibilidade de reinventar algo completamente diferente do que tinha sido colocado. Perfeito. Eu acho que então nós vamos manter essa pergunta ainda, porque nós vamos acabar tendo um gancho. Eu percebi isso em você, no seu olhar. Tem outra vertente. Olha lá, Percebi isso no Olhar Curioso. Pois é, então vamos dar sequência, porque eu sei que o Wilson tem exatamente essa continuidade. Sensacional, eu achei fantástico. E a sua percepção, meus parabéns pela sua percepção. Fantástico o que o Dr. Juliano está trazendo. E essa questão da autocrítica, né? Eu acho que tem uma linha também muito importante. Existe uma parcela dos seres humanos que se faz essa análise crítica diariamente, mas de uma forma extremamente negativa. Ou seja, ele começa a se comparar com o que está acontecendo, com as pessoas que estão ganhando, o empresário que está bem sucedido e ele que não é. Então ele começa a comparar a empresa dele com a empresa do vizinho, ele começa a comparar o modelo de gestão dele com o modelo de gestão do vizinho, e esse é o maior dos enganos. Você tem que ter referências na sua vida. Você tem que ter referência. Eu tenho que ter a referência de uma empresa YX, mas a comparação é comigo o tempo todo. E outro grande ponto é,
O que acontece com a maior parte dessas pessoas dentro do mundo do empresarial, da autocrítica? Qual é o propósito da minha empresa? É ganhar dinheiro? Isso não pode ser o propósito. Ganhar dinheiro é uma consequência. Ganhar dinheiro é uma consequência. Se o meu propósito é ganhar dinheiro, eu vou esfolar, essa é a palavra, esfolar o meu time de todas as formas possíveis para que ele me traga a receita. Esse é meu slogan. É. Entendeu? E eu acredito, e é bacana nesse bate-papo porque a gente tem o Marcos Freitas, né, que é um cara que vive organização, que vive esses empresários chorões, porque tem muito adulto chorão nesse mercado, muito adulto chorão. Então, assim, autocrítica. Cara, foca dentro de você, define qual é o teu propósito e paga o preço. E a culpa é sua, para de colocar nos outros. Porque a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. A culpa é sua, pague o preço. Isso se chama autorresponsabilidade. Eu gosto muito mais do termo responsabilidade. Nesse quesito, quando a gente fala de culpa no mundo convencional, isso gera uma coisa que muitas vezes a pessoa não sabe lidar. Então, nesse quesito, eu prefiro muito lidar com a responsabilidade mediante os fatos, que o Marcos traz muito. Mas qual o resultado? Se a empresa não tiver venda, a gente não tem empresa viva. Você não tem ganho. Né? Então, assim, eu acho que isso é imprescindível. E ele é um cara muito analítico em vários aspectos sobre métricas. Eu acho que a visão que ele vai trazer agora vai fechar esse ciclo. Bem, deixa eu interceptar aqui, Marcos. Vai com calma, né? Porque é o seguinte, geralmente a gente tem que dar anguzinho para beber, né? Não pode dar um... O negócio é o seguinte. Então, nós tivemos aqui uma linha de raciocínio muito importante, né? E paramos aqui nessa busca da responsabilidade própria e não ficar culpando os outros. Mas agora acho que já dá para fazer uma segunda pergunta para você, que aí a gente vai conseguir partir para o momento da definição de todas as coisas, que é o seguinte, quando é que o empresário tem que recomeçar? Qual é o momento que ele tem que realmente dizer assim, bom, para tudo e vamos recomeçar, ou se auto-reabilitar? Perfeito. A sua pergunta, a minha resposta vale para as duas perguntas, tá ok? Cara, resultado. Que resultado tu tá tendo? Resultado. Tá bom? Tá ganhando dinheiro? Tá ajudando o cliente? Tem uma equipe feliz e produtiva? Não tem, muda. É mudando de cima para baixo, não é de baixo para cima. Eu falo isso como quem passou por 2.000 empresas. 2.000 empresários passaram pela minha metodologia. Isso eu estou falando em 2 anos de empresa, né? Em 2 anos e meio, né, dessa metodologia. Então, assim, a hora de mudar é a hora de parar, analisar sem frescura. Para de ser criancinha, não é criancinha, é adulto. Se comporta como adulto e olha, como é que está a porra do resultado da tua empresa? Como é que está o resultado do teu negócio? Certo? Numa linguagem madura, adulta. Tá bom. Quando eu falo resultado, eu não estou falando só de lucro. Eu não estou falando só de crescimento de faturamento. Eu estou falando também de equilíbrio. Tu está vendendo a tua vida para o diabo para ganhar dinheiro? Né? Por que você está nessa corrida louca pelo dinheiro para morrer com 60 anos e a tua equipe fica lá para trás? Então, é muito importante que as empresas entendam que existem guerras veladas dentro do negócio. O empresário, ele quer vender mais, ele quer ter menos despesa, ele quer ter mais lucro, ele quer ter mais clientes satisfeitos. A equipe quer que o empresário se dane. A equipe quer saber da parte dela e se lasca. Então, isso gera um estrangulamento na empresa. Uma turma quer vir para cá e outra para cá. E o nosso papel é fazer que todos sigam no mesmo caminho. E aí vai o propósito. E eu gosto muito do propósito da Disney. A missão da Disney é fazer as pessoas felizes. Quando você vai na Disney, você vê isso desde a entrada. Desde a forma de servir as pessoas. E porque isso faz com que o negócio gire. Não vamos ser hipócritas que a Disney não quer ganhar dinheiro. Né? Obviamente que ela quer ganhar dinheiro, mas ela ganha dinheiro através de fazer as pessoas felizes. Então, encontra um caminho, encontra uma diferenciação. E outra, as empresas antigas, elas focavam nos problemas de dentro para fora. Ou seja, eu quero ganhar dinheiro, eu quero vender esse carro. Dizia que o Henry Ford falava que o cliente poderia escolher a cor do carro contanto que fosse preto. Né? Então, o novo mercado fala de quê? Eu não resolvo meus problemas, eu resolvo do cara
depois resolvo o meu. Então, primeiro eu vou no mundo do cliente, eu coloco o cliente no epicentro do meu negócio, eu coloco ele na cadeira principal da minha empresa e passo a ter uma ótica para ele. E da mesma forma que eu digo que você deve colocar o seu empresário ou o seu cliente nessa mesa, coloca também a tua equipe. Coloca a tua equipe para crescer. Você pode muito mais agora, começando por você. O problema da sua empresa, meu amigo, é você e ao mesmo tempo é a solução. E para que você seja a solução, precisa evoluir e melhorar. E o momento de mudar é o momento de olhar de resultado. Não está doido? Né? Se não está funcionando, não é louco de acreditar continuando fazendo a mesma coisa, vai ter novo resultado. Até porque o mercado é outro, o mundo é outro, o mundo está mudando, está aí a internet, está aí a economia compartilhada, e se você não surfar essa nova onda, amigão, vai morrer afogado. O Marcos fala, mas fala mesmo, e fica vermelho até, viu? É o feijão, o arroz e o camarão. Bem, vamos partir para a finalização. Tem um pessoal gravando aqui, a gente não pode falar muito alto, tá? Já vieram pedir aqui para baixar a voz, porque o Marcos detonou, viu? Wilson, pega de lá para cá agora. Eu gostaria dessa parte agora que fosse mais assim, o lado de um conselho. Porque eu tenho certeza que tem muita gente, muito empresário ali, empreendedor pequeno e médio, que tem muito brasileiro pequeno e médio empreendedor aqui, e que está sofrendo com a situação, com a concorrência de mercado, com esse sistema da internet que é o networking, entendeu? Para as redes sociais, em busca de cliente e de ganhar dinheiro. Claro, não vamos esquecer o que ele disse, né? O cliente é o centro do negócio. E vamos para os conselhos. Conselho. Essa palavra tem né? Conselho da empresa, né? A empresa tem um conselho que muitas vezes só traz informação que não agrega muito, né? Mas vamos lá. Eu acho que o empresário, ponto principal, eu não diria nem que é um conselho, mas é parar de gastar energia com variáveis que são incontroláveis. Esse é um outro grande ponto dentro do mundo empresarial. Eu não mudo o governo, eu não tenho como mudar a economia, eu não tenho como mudar o clima, são variáveis incontroláveis. Quando você tem um CEO que bate em variáveis incontroláveis, você tem um time que fica batendo em variável incontrolável. Então você tem um time que reclama do diretor, ele vai mudar? Ele tem como tirar o diretor da cadeira, se ele está abaixo? Muito difícil. Mas a minha energia vai para o lugar errado. E qual é a forma correta? Concentra a tua energia naquilo que é controlável. Você consegue controlar a tua produção, você consegue controlar o engajamento do seu time, você consegue controlar realmente as suas despesas, isso são variáveis que são controláveis. Então, como você disse um conselho, foque a tua energia nas variáveis que são controláveis. Pare de gastar energia com aquilo que você não controla. Automaticamente. Aí é automaticamente, porque você tem energia para o crescimento. Por isso que muitas pessoas, perdidos no que é incontrolável, perdem o time realmente do crescimento. Ok? Pensou bastante, né? Vou complementar só o que o Wilson colocou aqui. Toda tentativa de controle é ilusão. Tudo é ilusão. Essa questão de tentar controlar qualquer coisa é ilusório. Se você pensar sobre você unicamente como ser humano, você não tem controle pleno nem sobre você, tá? Então, nesse aspecto, a gente reduz esse ponto ao que o Marcos colocou, ao que a gente falou a todo momento. Se a única variável que você ainda tem relativo controle é você, sobre a sua existência, e você não trabalhar sobre isso, você está fadado a ficar onde está ou destruir o que você está construindo. Então, essa melhora continuada, esse investir em você, o maior ativo que tua empresa tem é você. Que você que tirou ela do zero e fez ela chegar onde chegou. E se você para de investir porque você acha que já sabe tudo, aí você pode ter certeza que você tem um senhor problema. Porque o maior problema que a humanidade hoje tem é o cara que pensa que sabe. E ele pensa que sabe porque ele atingiu, vamos supor, um faturamento de 10 milhões, às vezes, num ano. Uau, 10 milhões é um senhor resultado. É um senhor resultado. Mas o que foi que trouxe ele até 10 milhões de faturamento não é o que leva ele a 100 milhões de faturamento. Não, certamente não. Certamente não. As habilidades que trouxeram ele até aqui não são as habilidades que levam ele para o próximo patamar. E na hora desses efeitos específicos, o indivíduo vai ter que ter uma análise mais profunda sobre ele, para descobrir o que ele precisa melhorar, sem terceirizar a responsabilidade.
trazendo para ele e vendo, eu preciso crescer nisso para eu poder entregar para a minha equipe o que é necessário, em todos os âmbitos, para eu ter clareza na escolha. Um dos maiores problemas que empresários, que todo executivo tem você tem pressão na empresa, você tem decisões difíceis a serem tomadas, mas a pessoa normalmente não tem clareza para tomar essa decisão. Ela não tem, muitas vezes, gut para fazer o que é necessário ali na hora, com a escolha correta e que seja melhor para a equipe. Então, para ter esse nível de alcance e de percepção, é necessário que você se coloque de forma plena dentro desse aspecto. É o que eu fecho aqui, arremato aí. Bem, e lembrando que... Eu acho que alguém passou na frente. Sim. Lembrando que, alicerçando, né, aqui o que ele disse, falando como um gancho, nós seres humanos, nós temos 1 milhão de eventos simultaneamente inconsciente. Agora vocês imaginam a possibilidade de erro que a gente pode ter. Certíssimo sua palavra. Perfeito. Complementando o que os colegas falaram, eu fiz um estudo sobre 5 coisas que as empresas vivem hoje. Primeiro, são 5 crises que toda empresa vive. Existe a crise externa. A crise externa são as variáveis incontroláveis, aquilo que eu não tenho poder. Eu não tenho poder sobre a chuva, eu não tenho poder sobre a crise, eu não tenho poder sobre o dólar, eu não tenho poder sobre nada que não depende de mim. Essa é a crise 1. E que 99% das empresas estão olhando para ela. Existe a segunda crise, que é a crise de opção. Olha quantas pessoas fazem o que tu faz. Né? Então, muitas empresas estão presas na crise de opção. Muita gente fazendo a mesma coisa, né, sem ter diferenciação. A crise 3 é a crise de inovação. Tem empresas e empresários, e repetindo, quando eu falo empresa e empresários, vale profissional, vale médico, advogado, que é um público que me procura também, existe a crise de inovação. Empresas que continuam fazendo a mesma coisa, querendo resultado diferente. Só que o mundo jogava vôlei e o jogo agora é basquete. Né? O jogo está completamente diferente. A quarta crise é a crise de mão de obra. Né? Não há uma preparação desse empresário, desse gestor, para montar um time. O cara pega um time, bota o goleiro no lugar do atacante, o atacante no lugar do lateral, porque ele não entende comportamento. E a quinta crise é a crise de gestão. Porra, como é que o cara tem uma empresa e não tem indicador, não tem meta, não tem reunião de acompanhamento, não tem nada e quer dar certo? Amigo, isso é sorte. Está durando até agora, é sorte. E o que é interessante é que o quê? A maioria das empresas fica na crise externa. Só que a crise externa não tem um poder. Agora imagina que você monte uma estratégia para se posicionar no mercado de maneira diferente, inovando o teu mercado, colocando as pessoas certas no lugar certo e gerindo a tua empresa de forma profissional. Foca nisso aqui que é o teu poder, é onde vai fazer que você tenha resultado. Eu tenho centenas de resultados comprovados que quando o empresário para de falar da questão externa e assume para dentro do seu negócio, ele tem resultados rápidos e imediatos, através dele. E é por isso que eu sempre digo, você é o maior problema e a maior solução da sua empresa. E aí vai continuar sendo o quê? É isso, gente. Carlos Moraes, Community Show, aqui no Hilton Hotel, no evento do Conexão, com essas pessoas de grande habilidade, com grandes ferramentas, tá? Para reinventar, reconstruir, para trazer um pouco de clareza e de esclarecimento para nós, que somos seres comuns aí, e lutamos para vencer na vida, principalmente na área profissional. Lembrem-se, corpo e alma e espírito têm que estar juntos, conectados de bem com a vida. E tudo que você for dar para alguém, obtenha você primeiro, porque ninguém dá nada daquilo que não tem. Prestem bem atenção nisso. Então, quer mudar? Começa por você mesmo, como eles disseram. Esse é o nosso slogan de hoje. Quer mudar? Começa em você mesmo, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado vocês por me dar essa chance de estar aqui conversando e a chance de poder mostrar ao nosso público que a vida não para. Nós temos que reinventá-la, reconstruí-la, às vezes recomeçar, ainda que seja duro. Recomeçar a vida. Um beijo no coração, tchau e a gente se vê por aí.